Noiva rejeitada por ser gorda recebe proposta surpreendente de fazendeiro e choca a todos. Aos 28 anos, Clara sempre sonhou com um amor de conto de fadas. Pussonti desmoronou quando seu noivo, Ricardo, a abandonou no altar em meio a risadas e olhares de reprovação. "Você não é bonita o suficiente", ele disse em uma frase que cortou mais fundo que qualquer faca. O que deveria ser o dia mais feliz da sua vida havia se tornado um pesadelo. Os convidados sussurravam. E Clara, com seu vestido branco ainda intacto, se viu sozinha, perdida entre lágrimas e a vergonha que a atravessava como um punhal. Após a humilhação, Clara voltou para a casa da mãe, uma pequena casa no subúrbio que cheirava a café fresco e nostalgia. Sua mãe, sempre acolhedora, tentou consolar a filha, mas não havia palavras que pudessem curar a dor da rejeição. Clara caminhava pela casa como um fantasma, se sentindo invisível. O luto pela perda do amor se transformou em um ciclo vicioso de tristeza e solidão. Mas tudo mudou numa manhã, quando surgiu uma proposta inesperada. Miguel, o fazendeiro recluso da cidade, conhecido por seu estilo de vida isolado e fama de mal-humorado, a procurou. Ele precisava de ajuda para salvar sua fazenda da falência e estava disposto a pagar uma quantia que poderia permitir a Clara recomeçar. A proposta soava estranha, como se ele tivesse saído de um filme diferente, mas era uma luz no fim do túnel. Em um momento de coragem, Clara aceitou. O desafio de trabalhar na fazenda foi desgastante. A terra, seca e negligenciada, clamava por cuidado. As fofocas da cidade a acompanharam, espreitando como sombras ávidas. Clara, a mulher gorda que falhou em seu casamento, agora estava na fazenda do solitário fazendeiro. Os olhares eram pesados, mas a cada dia, enquanto suava na terra, a confiança de Clara começava a voltar. E aos poucos, laços inesperados se formaram entre ela e Miguel. Miguel era diferente do que todos diziam. Ele escondia uma dor profunda por trás de sua fachada dura. A cada risada que compartilhavam, a cada tarde repleta de histórias, Clara ouvia se abrir. Mas então, a verdade dolorosa veio à tona. Miguel havia feito uma promessa a uma mulher que era sua primeira e única grande paixão. Um compromisso que o mantinha preso, mesmo em meio ao crescente afeto entre os dois. Clara ficou devastada. A autoestima estava em jogo e a pressão externa era insuportável. Como ela poderia competir com o fantasma dessa mulher perfeita que ainda dominava a mente de Miguel? Mas em um momento de autodescoberta, Clara decidiu que não se deixaria abalar. Era hora de afirmar seu valor. Em uma conversa intensa e emocionante, ela exigiu que Miguel visse além do passado e aceitasse a possibilidade de um novo amor. O desafio agora não era apenas superar os fantasmas de ambos, mas enfrentar um futuro incerto. No entanto, quando novos rumores começaram a circular na cidade sobre Miguel, Clara não sabia mais o que pensar. O que o passado dele poderia significar para eles dois? E o que seria esse futuro, agora tão enredado nas dificuldades da vida e na pressão social? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A verdade pairava no ar como um peso insuportável, enquanto Clara tentava entender o que Miguel lhe dissera. A conversa repentina sobre sua amada do passado ainda ecoava em sua mente. Ela respirou fundo, tentando afastar a angústia. Mas quando a poeira da fazenda finalmente começou a se assentar, novos rumores começaram a surgir nas pequenas esquinas da cidade. Olhares desconfiados, cochichos e, acima de tudo, o silêncio pesado que a cercava. Certa tarde, enquanto Clara estava na cozinha, preparando um lanche para Miguel, ela ouviu um barulho intenso vindo do lado de fora. A pressa a levou à porta. Foi então que ela avistou uma multidão se aglomerando. Perto da cerca da fazenda, corações aflitos, rostos tensos. Algo estava acontecendo. Ela correu até a multidão, o estômago embrulhado de ansiedade. E ao se aproximar, sua visão se deteve em um corpo deitado no chão, coberto por um manto de poeira. Era Miguel! A princípio, o fervor da multidão dificultava a visão. Mas quando as pessoas se afastaram, Clara percebeu que o fazendeiro estava agitado, suas mãos apertando a cabeça numa expressiva dor. Miguel, o que aconteceu? A voz de Clara tremia. Ele a olhou e em seus olhos havia desespero. Por um breve momento, o tempo parou. E em seguida, um grito cortou o ar. Ele está mal! Alguém chama um médico! As palavras mal acabaram de sair da boca de um homem da cidade. Clara sentiu o coração disparar. A confusão tomou conta. O que havia acontecido? Ele estava bem uma hora antes. O som da sirene se aproximando ecoou, misturando-se com seu pânico crescente. O medo a invadiu como um tsunami. E quando finalmente chegaram os paramédicos, o invisível começou a se revelar. Miguel foi levado rapidamente. Clara teve apenas tempo de tocar sua mão antes que o afastassem. Uma conexão frágil num momento repleto de medo. O peso da situação a atingiu como um soco no estômago. O que a cidade diria? O que fariam os sussurros sobre eles agora? Ela se viu invadida por uma avalanche de suposições. No hospital, enquanto esperava, sentou-se em uma cadeira fria do corredor. Sua mente girava. Era um golpe inesperado, mas o que mais a incomodava eram os ecos do passado de Miguel. Ela não conseguia esquecer a promessa que ele fizera àquela mulher. O que se esconderia silenciosamente nas sombras de sua vida? Quem era ela para competir? As horas passaram e a dúvida se transformou em angústia. Então, uma enfermeira apareceu, com um olhar sério. Você é Clara, não é? Ela sentiu. Miguel teve uma crise. A situação não parece boa. O nó na garganta de Clara se apertou. O que isso significava? O que ela faria se tudo mudasse em questão de horas? Com o coração disparado, Clara decidiu que precisava de respostas. Quando finalmente conseguiu entrar no quarto de Miguel, ela se deparou com uma cena que fez seu sangue congelar. Um documento na mesa ao lado da cama. Um teste de paternidade. Os olhos de Clara se arregalaram e seu coração disparou.
O nome da mulher que Miguel amava? Ele estava ali, escrito, como uma verdade chocante e devastadora. Clara não sabia mais o que pensar. O que isso significava para eles? Como ela poderia reconstruir sua vida se um novo fantasma surgisse? As perguntas ecoavam dentro dela, como um grito de desespero. Ela olhou uma última vez para o corpo adormecido de Miguel, e na penumbra do quarto, uma dúvida se formou. E se a mulher do passado fosse mais do que uma lembrança? E, por fim, algo que poderia mudar tudo? E assim, a espera. A resposta se misturava com o entendimento de que a verdade poderia ser mais dolorosa do que a rejeição que havia sofrido. Clara sentia que a vida, agora, estava prestes a levá-la a lugares que nunca imaginara. E ao mesmo tempo em que desejava saber a verdade, havia uma parte dela que temia os segredos que ainda estavam por vir. Clara ainda estava em choque ao olhar para aquele teste de paternidade na mesa. Seu coração disparava e sua mente girava em uma tempestade de pensamentos. O nome da mulher do passado de Miguel estava ali, e tudo começou a fazer sentido de um jeito que ela não queria. O medo a envolveu como uma sombra e a dor da rejeição novamente ameaçou tomar conta dela. Com as pernas tremendo, Clara se afastou da mesa. Não, isso não pode ser verdade, ela pensava. A conexão que tinha com Miguel parecia desmoronar a cada segundo. Ele estava lutando contra demônios internos, e agora ela via o tormento estampado naqueles papéis. O que ela fazia ali como um homem que guardava segredos tão pesados? Foi então que o silêncio do quarto foi interrompido por um monitor, que começou a emitir um bip constante e agudo. Clara congelou ao ver a enfermeira correr em direção a Miguel, seu semblante mudando de uma expressão neutra para uma mistura de urgência e preocupação. Ele não pode ter uma crise agora. Clara soltou um gemido quase inaudível, o desespero começando a tomar conta dela. A enfermeira passou pela porta, e Clara ficou sozinha com seus pensamentos. O que mais ela não sabia sobre Miguel? O que realmente havia acontecido entre ele e a mulher do passado? As perguntas pesavam sobre ela como uma tonelada. O que aquela mulher significava para ele? Enquanto os minutos se arrastavam como horas, Clara tateou seu celular, sentindo a necessidade de buscar conforto. Foi quando ela recebeu uma mensagem. Era de Ricardo, seu ex-noivo. Ela hesitou antes de abrir, mas a curiosidade venceu. A mensagem dizia: Eu soube que Miguel teve um colapso. Eu sempre te disse que você poderia fazer melhor. Não é tarde demais para voltar atrás. Uma onda de raiva e tristeza a atravessou. A imagem de Ricardo, com seu olhar desdenhoso, insuportável, sem pensar, Clara respondeu com raiva. Você não tem nada a ver com isso, Ricardo. Não volte a aparecer na minha vida. Assim que atingiu enviar, sentiu um alívio momentâneo. Mas logo veio medo. Medo do que Ricardo poderia fazer. Ele sempre foi controlador, e isso a fez sentir-se vulnerável novamente. Em meio a esse turbilhão de emoções, um médico entrou no quarto. O olhar dele, no entanto, foi o que realmente a paralisou. Desculpe. Você é Clara? Precisamos conversar. A tensão cresceu. Clara respirou fundo, mas seu coração estava na boca. O que aconteceu com Miguel? As palavras saíram como um sussurro,
involuntárias, cheia de angústia. Ele teve uma crise. Mas isso não é o pior, disse o médico, hesitando. O tempo parecia alguns segundos mais lentos. Encontramos uma condição no exame que precisamos discutir melhor. A expressão dele era grave demais e Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. Condition! O quê? O que você quer dizer? Ela tinha a sensação de que algo muito grande estava prestes a ser revelado. O mundo ao seu redor ficou turvo. E a fragilidade da situação se tornou ainda mais opressora. O olhar do médico era uma tempestade de emoções. Mas cada bate-coração em seu peito ecoava a pergunta que todos estavam se fazendo. Clara, ele é pai do filho de sua rival. Este teste é apenas a ponta do iceberg, ele disse. E o que era uma leve brisa se tornou um furacão. Clara sentiu o ar fugir de seus pulmões. Mas promessas e uma vida que não era dela. O que isso tudo significava? As palavras do médico sobrepuseram-se ao resto. O mundo parecia um borrão. O passado se fundindo com um futuro incerto. Com o coração em pedaços, Clara percebeu que estava prestes a entrar em um labirinto de verdades que poderiam mudar tudo. Olhando para a porta, Clara sabia que a vida nunca mais seria a mesma. E a pergunta ecoava em sua mente. Como ela poderia lidar com tudo isso? O que mais estava prestes a ser revelado? Clara ainda estava paralisada com as palavras do médico ecoando em sua mente. A revelação de que Miguel era pai do filho da mulher do passado dele a atingiu como um soco no estômago. Ela piscou, tentando afastar a confusão que se formava na sua cabeça. Por que ela nunca desconfiou disso? Por que Miguel nunca havia mencionado um filho? As perguntas se acumulavam como nuvens escuras em um céu prestes a desabar. O médico continuou. Ele não está apenas lutando contra essa crise, mas também contra uma verdade que vai além da sua saúde. Essa criança é uma parte dele que ele se recusa a enfrentar. Clara sentiu o protagonista da sua vida desmoronar. No papel, Miguel havia se mostrado alguém forte, mas agora ele parecia tão vulnerável quanto um recém-nascido. No instante em que o médico saiu, o monitor começou a apitar novamente. Clara virou-se abruptamente, seu coração acelerando. Uma enfermeira entrou correndo, o pânico estampado em seu rosto. Precisamos de mais suporte, ele está se deteriorando. Aquelas palavras transformaram o ar em uma névoa densa de urgência. Clara não podia acreditar que tudo aquilo estava acontecendo. O tempo parecia correr em câmera lenta. E quando viu a equipe médica se reunindo ao redor de Miguel, sua coragem desmoronou. Ela precisava de uma saída. Com os punhos cerrados, Clara saiu do quarto e se apoiou na parede do corredor. As lágrimas começaram a deslizar pelo seu rosto. Como ela poderia ter se deixado levar por isso? Como poderia amar um homem que estava preso a um passado tão complicado? O barulho das conversas ao redor dela se esvaziou. E tudo o que restou foi a dor. Ficou perdida em seus pensamentos, até que uma voz familiar surgiu atrás dela. Você está tão perdida em seus pensamentos que parece um fantasma. Era Ricardo. A presença dele era como uma faca afiada na ferida que tinha se formado. Clara sentiu a raiva fervilhar dentro dela. O que você está fazendo aqui? Ela o encarou, as lágrimas secando devido à indignação. Eu soube do que aconteceu com Miguel. Vim ver se preciso intervir, disse Ricardo, com um sorriso que não chegava aos olhos. Você merece alguém melhor, Clara. Alguém que não tenha tanta bagagem.
Ela não aguentou. Vá embora! Não quero você aqui! Sua voz explodiu, atraindo olhares curiosos dos visitantes e enfermeiros. Mas a expressão de Ricardo mudou. O desprezo se transformou em algo mais sombrio, mais calculado. Você realmente acha que pode se livrar de mim assim? Eu conheço a verdade sobre o seu relacionamento com Miguel. E será melhor para você se eu permanecer em contato. As palavras dele soaram como uma advertência, um eco de uma verdade quase palpável. De repente, um grito cortou o ar e um tumulto se formou no corredor. Clara virou-se e viu uma mulher se empurrando pela multidão. Seu olhar estava fixo em Miguel. Era uma mulher deslumbrante, com uma fúria que parecia transformar o ambiente ao seu redor. Ele é meu! O filho é meu! Clara ficou em choque. O peso da realidade caiu como uma cortina pesada sobre ela. Então, a mulher virou-se para Clara, seus olhos furiosos, disparando como flechas. E você acha que pode ocupar o lugar dela? Você não é nada para ele. Aquilo foi o estopim. O mundo ao redor de Clara desmoronou. A história que havia começado com sonhos de amor e recomeço agora estava repleta de traição, espíritos do passado e um futuro que parecia sombrio. O que mais estava escondido? O que mais ela não sabia sobre Miguel? E mais importante, quem era aquela mulher? Enquanto o tumulto se desenrolava, Clara percebeu que a verdade não era apenas um fardo. Era uma bomba prestes a detonar. E com isso, qualquer chance de felicidade que ela pudesse ter sonhado com Miguel agora tremulava na linha fina da incerteza. O que mais ela teria que enfrentar? A vida dela, tão frágil e cheia de esperanças, poderia se transformar em um pesadelo absoluto em questão de segundos. E ao olhar para a mulher com tanta raiva, Clara sentiu uma mistura de medo e determinação. Ela estava prestes a descobrir até onde iria para desvendar os segredos que ameaçavam consumi-la. Clara ainda estava paralisada, o rosto da mulher com tanta raiva gravado na sua mente. A tensão crescia e o murmúrio da multidão se tornava uma sinfonia de vozes abafadas. Como ela pode dizer isso? O que ela sabe sobre mim? Sobre nós? O tempo parecia parar e uma onda de insegurança a empurrava para trás, como uma maré prestes a engoli-la. Mas antes que ela pudesse responder, o alvoroço se intensificou. Ninguém esperava o que veio a seguir. Uma explosão de gritos e movimentos, e a enfermeira, que estava na porta do quarto de Miguel, fez um gesto urgente. Atenção! Precisamos de ajuda imediatamente! O caos se espalhou rapidamente. Clara sentiu um frio na barriga. O que aconteceu agora? Quando as pessoas começaram a se afastar, ela viu o médico retornar, com uma expressão que drenava a cor do rosto. Ele estava acompanhado de um grupo de enfermeiros, cada um com seu semblante sério e determinado. Ele não está reagindo. As palavras disparadas pelo médico soaram como um eco distante, mas cortante na mente de Clara. Sem pensar, ela correu em direção ao quarto de Miguel. A multidão não parecia importar. Parecia que o mundo ao redor se tornava um borrão. No momento em que entrou no quarto, o que viu a paralisou. Miguel estava lá, cercado por médicos, suas mãos em meio a equipamentos que pareciam familiares. Mas agora eram símbolos de desespero. Por favor, não! Ela sussurrou, seu coração disparando. No entanto, antes que tivesse tempo de processar, algo agudo e estrondoso cortou o ar. Um aparelho começou a apitar incessantemente. A sala encheu-se de vozes frenéticas. Entre os gritos médicos, Clara ouviu um nome. Lucas, Pajaro, você viu o filho? As sílabas se misturaram em sua mente. O filho!
O que isso significava? Uma enfermeira, pelo canto do olho, estática ao lado da porta, olhou para Clara com uma expressão que misturava compaixão e horror. Você é Clara? Você precisa saber. Nós encontramos algo no exame. Algo relacionado a um filho. A frase dela pesou no ar, como uma bomba prestes a explodir. Um filho? Ele tem um filho? Clara repetiu, agora sem ar. De quem? De quem você está falando? Da mulher que estava aqui antes. O teste de paternidade não é só um teste. Ele também inclui um histórico familiar. Miguel é pai não só da criança dela, mas de algo que muda tudo. As palavras da enfermeira ficaram presas em sua garganta, somadas ao tumulto na sala. Ele também pode ser o pai do filho de uma outra mulher que... As palavras voaram pelo ar e, no lugar delas, um silêncio ensurdecedor tomou conta do espaço entre Clara e a enfermeira. Miguel tinha filhos. Diversos. E o que isso significava para a sua história? A ideia se formava sombria e esmagadora. Como ela poderia amar alguém que não pode apenas um homem repleto de bagagem, mas um homem com um passado que poderia arrastá-la para um abismo sem fim? No centro do quarto, Miguel parecia ter voltado a si, os olhos se mexendo lentamente, mas a expressão dizia tudo. Ele estava lutando, não apenas contra seus demônios, mas contra segredos que ameaçavam não só a vida dele, mas a dela também. O chão sob seus pés desmoronou completamente. O que mais Miguel escondia? Que vida ele realmente levava? Enquanto tentava assimilar tudo isso, sentiu que a história dela não era mais apenas sobre amor. Agora era sobre máscaras e traumas sem fim. E Clara sabia que sua busca por respostas estava apenas começando. As sombras do passado pairavam sobre eles e uma nova verdade ressoava em suas cabeças. Nada seria como antes. Clara ainda estava paralisada, coração acelerando conforme as palavras do médico ecoavam em sua mente. Miguel, cercado por médicos, parecia distante e vulnerável. A enfermeira tinha dito que ele não lutava apenas contra a crise, mas contra uma verdade que podia mudar tudo. Enquanto tentava encontrar sentido na confusão, a tensão no ar era palpável. De repente, um grito cortou o silêncio tenso do quarto. Saiam, todos vocês! A mulher que havia entrado antes, a ex do passado de Miguel, empurrou as enfermeiras para o lado, ingressando no espaço como um furacão. Clara congelou, olhando para aquele furor incontrolável. O que ela queria? Ele é meu! Ele sempre foi meu! A mulher gritou, seus olhos brilhando com uma determinação feroz, enquanto avançava em direção a Miguel. A sala inteira ficou em estado de choque. Clara sentiu o pânico tomar conta dela como uma onda. Era como se o tempo tivesse parado. Quem é você para barganhar seu amor? A mulher atacou, apontando o dedo para Clara. Eu sou Clara, ela respondeu com a voz um pouco mais firme do que se sentia. Uma onda de raiva e uma vontade desesperada de defender o que tinha emergiram dentro dela. Miguel, mesmo sem forças, começou a abrir os olhos lentamente. O que está acontecendo? Ele perguntou, sua voz fraca. Clara se aproximou, o impulso de protegê-lo invadindo seu corpo. Estamos aqui, Miguel. Você está seguro. Mas a mulher não estava disposta a ceder. A verdade é que você nunca soube. Ele não é apenas um fazendeiro solitário. Ele é herdeiro! Seus gritos reverberaram nas paredes. As palavras dela pareciam ferros em brasa na mente de Clara. Miguel era um herdeiro? O que isso significava para tudo que já haviam vivido?
A revelação trouxe uma carga extra de complicações. O que mais Miguel havia escondido? Com o coração aos pulos, Clara sentiu que o chão sob seus pés se desintegrava. Ele nunca mencionara nada sobre uma herança. Seus olhos se encontraram brevemente e ele parecia tão perdido quanto ela. E essa criança, a que você se referiu, é do seu marido? Perguntou a enfermeira, seu tom calmo contrastando com o caos. Olhei para Miguel, seu corpo começando a tremer, enquanto a figura da mulher se tornava mais ameaçadora. A mulher riu, um riso sarcástico que ecoava no ambiente tenso. Sim, a criança é dele. E é hora de você entender que ele não a deixará apenas por causa de uma rejeitada no altar. As palavras dela eram como facadas. Clara se sentiu desfeita. É mentira! Miguel disse, sua voz mais forte. Você sabe que eu não sou o pai. As palavras soaram como um grito desesperado, restaurando um pouco da clareza na confusão. Mas a mulher não cedeu. Escute, Miguel. Seu pai nunca aceitaria um amor tão vergonhoso como o dela. Ele fez um acordo. Você tem um futuro a cumprir. O coro de murmúrios na sala começou a aumentar. A bolsa de ar que Clara tinha na garganta tornou-se difícil de lidar. Que acordo? Ela gritou, quase sem se conter. O que mais você tá escondendo, Miguel? O médico entrou de novo na sala, um semblante tenso, e olhou para o caos diante dele. Precisamos agir rápido. Miguel precisa de cuidados e um especialista para garantir sua saúde. O clima estava pesado. Sentia-se como se o mundo estivesse desabando ao seu redor. Enquanto a mulher se preparava para continuar seu discurso, Clara a interrompeu. Por favor, você precisa sair. Ele precisa de ajuda e não de briga. No fundo, sabia que ia perder essa batalha, mas não poderia se render. Os rostos ao redor olharam de soslaio, o ambiente vibrando com o temor de um futuro incerto. Ter um herdeiro nas cartas poderia mudar tudo, desmoronar esperanças e amor em um instante. Está na hora de decidir o que você realmente quer, Miguel. A mulher disparou, seus olhos ardendo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Clara estava sufocando com a espera pela resposta de Miguel, enquanto todos olhavam concentrados. A verdade de quem ele realmente era poderia mudar tudo. A identidade dele estava em risco e constantemente lembrado do peso de tudo que se desenrolava. Como um tremor nas mãos, Clara decidiu que não poderia ficar mais ali, sentindo o chão se abrir sob seus pés. O que mais ela tinha a perder? Enquanto se afastava, um pensamento passou como um raio. E se a mulher não fosse a única a ter um filho? Uma confusão eclodiu em sua mente. O que mais está por vir? O que eu não sei? Clara se afastou da porta, sentindo que a batalha estava apenas começando. Clara ainda estava paralisada, o coração acelerando, conforme as palavras do médico ecoavam em sua mente. Miguel, cercado por médicos, parecia distante e vulnerável. A enfermeira tinha dito que ele não lutava apenas contra a crise, mas contra uma verdade que podia mudar tudo. Enquanto tentava encontrar sentido na confusão, a tensão no ar era palpável. De repente, ao fundo, uma explosão de vozes chamou a atenção de todos. Ele é um mentiroso! Ele nunca me amou! A mulher que havia entrado antes, a ex de Miguel, mais próxima agora, exibia um olhar frenético e furioso. Clara sentiu um frio na barriga. O que ela estava fazendo ali de novo? Você precisa ouvir o que eu tenho a dizer.
A mulher continuou, avançando para Miguel, ignorando os enfermeiros que tentavam afastá-la. Você não pode simplesmente esquecer quem eu sou. Você é um homem com um passado e um futuro que você não pode simplesmente jogar fora. Miguel tentou abrir os olhos, mas Clara sabia que a confusão dominava seu corpo debilitado. O que você quer? Ele murmurou, sua voz fraca. Clara percebeu que ele estava lutando contra algo muito mais profundo. A mulher parecia prestes a desmaiar, mas segurou firme. Eu não sou só a mãe do seu filho. Eu sou... Ela hesitou, como se um peso intenso a impedisse de continuar. Eu sou a sua esposa. A revelação flutuou no ar como uma maldição, e Clara gelou. As vozes ao redor silenciaram, todos encarando a mulher, depois voltando os olhos para Miguel. Clara sentiu como se o chão estivesse colapsando sob seus pés. Espere! O que você está dizendo? Clara não conseguia acreditar no que acabara de ouvir. O que significava tudo aquilo? Você nunca me deixou, Miguel! Eu sei! A ex-mulher gritou, enquanto mais enfermeiros surgiram, tentando controlar a cena. Miguel piscou várias vezes, e o olhar confuso era o espelho da confusão de Clara. O que você quer dizer? Nós não estamos casados? Ele parecia perdido, e tudo o que Clara podia fazer era testemunhar a luta interior dele. Você se esqueceu. Você estava em coma. Você não sabe que enquanto estava fora eu assumi todas as responsabilidades. E que a sua família me pressionou para que eu assinasse os papéis de divórcio. Você não sabe de nada. A mulher estava em frangalhos. E sua dor agora parecia mais real do que qualquer uma que Clara tinha experimentado. Um pensamento cortante invadiu a mente de Clara. E se tudo isso fosse verdade? E se Miguel estivesse preso em uma vida que ele não pode deixar para trás? As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto dela. Não, isso não pode ser verdade. Ela sussurrou, sua voz tremendo. O monitor ao lado da cama apitou e o médico, pálido, logo se aproximou. Calma, precisamos de ordem aqui. Miguel, você tem que focar. Tem muita coisa acontecendo, mas precisamos de você estar alerta. O médico apelou, mas a bagunça na sala era caótica. Então, como se toda a presença de Miguel estivesse em fio, os batimentos cardíacos começaram a acelerar. E Clara ficou paralisada no lugar, o medo crescendo. Ele estava prestes a desmoronar. Imagens da vida dele, do que realmente havia acontecido. Tudo voltava como sombras ameaçadoras. Enquanto a tensão aumentava, um sussurro vindo do fundo da sala chamou a atenção de Clara. Era um homem, magro e angustiado. Ele se aproximou lentamente e olhou diretamente para Miguel. Você não sabia, mas também sou pai da criança. O ar na sala pareceu esfriar instantaneamente. Eu pensei que você fosse... A mulher começou, sem conseguir completar a frase. Clara estava tão confusa que quase não conseguiu respirar. A ideia de que o passado de Miguel estivesse repleto de segredos e mentiras estava se transformando em um nó em seu estômago. Miguel, isso não pode ser verdade. Clara se forçou a dizer, sua voz saindo em um sussurro, mas tudo parecia se desmanchar ao redor dela. Quem eram essas pessoas? E o que estavam fazendo em torno do homem que estava lutando por sua vida? Enquanto a torrente de emoções a invadia, Clara percebeu uma nova verdade despontando. As sombras não eram apenas do passado,
Elas eram uma rede de laços que poderiam destruir tudo o que ela havia construído em tão pouco tempo. E no meio desse emaranhado de segredos, um novo pensamento surgia. Como ela iria lidar com tudo isso? E quem realmente era Miguel? As perguntas ecoavam em sua mente, e Clara se viu perdida mais uma vez, sem saber qual caminho seguir. A urgência do momento a pressionava a agir, e enquanto as palavras dos outros ecoavam em sua cabeça, ela se perguntava: até onde Miguel estava disposto a ir para desvendar essas verdades? Clara estava completamente paralisada, o coração disparando, enquanto as palavras do homem misterioso se espalhavam no ar como um veneno. Eu sou pai do filho de Miguel. Aquilo era demais para processar. O que mais estava acontecendo? Quem era esse homem? E como ele se encaixava na história complicada de Miguel? A atmosfera na sala mudou instantaneamente. A tensão ficou quase palpável. As enfermeiras, os médicos e até mesmo a ex-mulher de Miguel pareceram se afastar um pouco, como se um abismo se abrisse entre eles e a verdade que estava prestes a despontar. O que você está dizendo? Você não pode estar falando sério. Clara exigiu, a voz tremendo com a mistura de desconfiança e necessidade de respostas. O homem, que parecia ter uns 30 anos, com cabelos desgrenhados e olhos inquietos, sorriu de uma maneira que misturava pena e desafio. Eu acreditei que Miguel seria saudável, que ele poderia ter uma vida normal, até que eu descobri que eu sou o pai da criança que ele não sabia que tinha. E sim, também sou o marido dela. Um ruído de murmúrios começou a crescer ao redor, como se todos os presentes soubessem, mas ninguém tivesse coragem de falar. Clara revirou os olhos, sentindo que o mundo estava girando ao seu redor. A sala estava cheia de pessoas, mas ela se sentia completamente sozinha. Como você pode ser o pai de alguém que nem mesmo estava em contato com ela? Clara perguntou, sua voz mais uma vez cortante. Porque enquanto Miguel estava em coma, tudo isso aconteceu. Ele explicou, sua voz carregada de emoção. E quando ele acordou, bem, a vida não é tão simples. Ele nunca soube que eu estava lá. Na verdade, eu era o melhor amigo dele. E essa mulher, ela me procurou. Ele gesticulou para a ex de Miguel, que agora estava paralisada no lugar. Ela não tinha com quem contar. E quando Miguel não estava, eu fiz o que achei certo. Clara estava sem palavras. O choque pulsava em seu corpo como correntes elétricas. Você está dizendo que, enquanto Miguel estava lutando pela vida, você... Ela hesitou, tentando conter a tempestade que estava prestes a explodir. Você se meteu na vida dele? Eu não fiz isso intencionalmente. Eu a amava e amei Miguel. Isso nunca vai mudar. O homem estava quase em lágrimas, dançando entre angústia e raiva. Clara não sabia o que pensar. Era tanta revelação em tão pouco tempo. Seria isso que Miguel ocultava? A verdade não era só complicada. Era devastadora. O médico interrompeu com um ar que indicava que estavam fora de tempo, exigindo a primeira ajuda. Precisamos que todos se acalmem. Miguel precisa de descanso. Uma cirurgia está a caminho. Mas Clara não estava ouvindo mais. Sua mente girava, conectando os pontos de uma história que parecia ter-se desfeita diante de seus olhos. Mas então, antes que pudesse processar tudo, um grito cortou a sala. Não, vai para a cirurgia. Era a ex-mulher de Miguel. A expressão dela era pura desespero. Se você o operar, ele vai morrer. É um gesto de desespero para retirar dele o que é dele. Ele não pode, eles não devem fazer isso.
O pânico irrompeu. Os médicos tentaram avançar. Mas ela se jogou na frente de Miguel, os olhos brilhando de uma ferocidade insana. Clara sentiu o coração afundar. O que você quer dizer com isso? Se sentindo presa em uma reviravolta de emoções. Era como se estivesse em um filme de horror, ouvindo a verdade obscura que estava prestes a emergir. Os exames mostram uma condição complicada. E se você não souber, o que pode ser realmente devastador. Miguel não só tem um filho, como ele também tem uma condição hereditária. E se ele não operar, pode... A mulher interrompeu um segundo, engolindo em seco. Pode ser fatal. O clima tornou-se súbito e insuportável. O que mais está oculto? Clara atropelou seus pensamentos. E quando Miguel parecia mais vulnerável do que nunca, ela percebeu que estava entranhada em um jogo de emoções que poderia arrastar qualquer um que se aproximasse dele, como um reflexo distorcido de um conto de fadas. Mas em vez de amor e alegria, havia bombas relógio. As sirenes ecoaram novamente à distância, interrompendo desastres. Mas a sensação de que a verdade ainda não havia sido totalmente revelada pairava no ar como uma tempestade prestes a eclodir. Clara olhou ao redor, tentando encontrar algum sinal de esperança, mas a única coisa que sentia era um vazio avassalador. A pergunta agora não era se Miguel sobreviveria, mas quem realmente ele era e o que mais ela tinha que descobrir. Clara ainda estava paralisada, o coração acelerando, enquanto as palavras do homem misterioso se espalhavam no ar como um veneno. Eu sou pai do filho de Miguel. Aquilo era demais para processar. O que mais estava acontecendo? Quem era esse homem? E como ele se encaixava na história complicada de Miguel? A atmosfera na sala mudou instantaneamente. A tensão ficou quase palpável. As enfermeiras, os médicos e até mesmo a ex-mulher de Miguel pareceram se afastar um pouco, como se um abismo se abrisse entre eles e a verdade que estava prestes a despontar. O que você está dizendo? Você não pode estar falando sério. Clara exigiu, a voz tremendo com a mistura de desconfiança e necessidade de respostas. O homem, que parecia ter uns 30 anos, com cabelos desgrenhados e olhos inquietos, sorriu de uma maneira que misturava pena e desafio. Eu acreditei que Miguel seria saudável, que ele poderia ter uma vida normal, até que eu descobri que eu sou o pai da criança que ele não sabia que tinha. E sim, também sou o marido dela. Um ruído de murmúrios começou a crescer ao redor, como se todos os presentes soubessem. Mas ninguém tivesse coragem de falar. Clara revirou os olhos, sentindo que o mundo estava girando ao seu redor. A sala estava cheia de pessoas, mas ela se sentia completamente sozinha. Como você pode ser o pai de alguém que nem mesmo estava em contato com ela? Clara perguntou, sua voz mais uma vez cortante, porque enquanto Miguel estava em coma, tudo isso aconteceu. Ele explicou, sua voz carregada de emoção. E quando ele acordou, bem, a vida não é tão simples. Ele nunca soube que eu estava lá. Na verdade, eu era o melhor amigo dele. E essa mulher, ela me procurou. Gesticulou para a ex de Miguel, que agora estava paralisada no lugar. Ela não tinha com quem contar. E quando Miguel não estava, eu fiz o que achei certo. Clara estava sem palavras. O choque pulsava em seu corpo como correntes elétricas. Você está dizendo que, enquanto Miguel estava lutando pela vida, você... Ela hesitou,
tentando conter a tempestade que estava prestes a explodir. Você se meteu na vida dele. Eu não fiz isso intencionalmente. Eu a amava. E amei Miguel. Isso nunca vai mudar. O homem estava quase em lágrimas, dançando entre angústia e raiva. Clara não sabia o que pensar. Era tanta revelação em tão pouco tempo. Seria isso o que Miguel ocultava? A verdade não era só complicada, era devastadora. O médico interrompeu com um ar que indicava que estavam fora de tempo, exigindo a primeira ajuda. Precisamos que todos se acalmem. Miguel precisa de descanso. Uma cirurgia está a caminho. O clima estava pesado. Sentia-se como se o mundo estivesse desabando ao seu redor. Então, como se toda a presença de Miguel estivesse em um fio, os batimentos cardíacos começaram a acelerar. E Clara ficou paralisada no lugar, o medo crescendo. Ele estava prestes a desmoronar. Imagens da vida dele, do que realmente havia acontecido, tudo voltava como sombras ameaçadoras. Enquanto a tensão aumentava, um grito cortou a sala. Não! Ele não vai para a cirurgia! Era a ex-mulher de Miguel. A expressão dela era pura desespero. Se você o operar, ele vai morrer! É um gesto de desespero para retirar dele o que é dele. Ele não pode! Eles não devem fazer! Isso! O pânico irrompeu. Os médicos tentaram avançar, mas ela se jogou na frente de Miguel, os olhos brilhando de uma ferocidade insana. Clara sentiu o coração afundar. O que você quer dizer com isso? Se sentindo presa em uma reviravolta de emoções. Era como se estivesse no filme de horror, ouvindo a verdade obscura que estava prestes a emergir. Os exames mostram uma condição complicada. E se você não souber, o que pode ser realmente devastador? Miguel não só tem um filho, como ele também tem uma condição hereditária. E se ele não operar, pode... A mulher interrompeu um segundo, engolindo um seco. Pode ser fatal! O clima tornou-se súbito e insuportável. O que mais está oculto? Clara atropelou seus pensamentos. E quando Miguel parecia mais vulnerável do que nunca, ela percebeu que estava entranhada em um jogo de emoções que poderia arrastar qualquer um que se aproximasse dele. Como um reflexo distorcido de um conto de fadas. Mas em vez de amor e alegria, havia bombas relógio. As sirenes ecoaram novamente à distância, interrompendo as crises. Mas a sensação de que a verdade ainda não havia sido totalmente revelada pairava no ar como uma tempestade prestes a eclodir. Clara olhou ao redor, tentando encontrar algum sinal de esperança, mas a única coisa que sentia era um vazio avassalador. A pergunta agora não era se Miguel sobreviveria, mas quem realmente ele era. E o que mais ela tinha que descobrir? Justo quando Clara estava prestes a colapsar sob o peso da confusão, o homem misterioso se aproximou dela. Clara, ele disse, sua voz mais baixa e suave, mas tingida com uma urgência que não deixava espaço para mais perguntas. Você precisa entender. Há algo que você ainda não sabe. Miguel não é o único com um segredo. Você também tem um. O queixo de Clara caiu. O que você quer dizer? Ele hesitou e Clara sentiu o mundo girar. Miguel nunca soube, mas você e ele, vocês compartilham mais do que apenas amor. Eu sei quem você realmente é. Ela queria gritar, perguntar, mas suas palavras estavam enraizadas na garganta, como se alguém a estivesse sufocando. Vá embora! Vá embora agora! Gritou a ex de Miguel. Mas ele
se manteve firme. Clara, há um laço que você não conhece. Você não é quem pensa que é. E eu estou aqui para te proteger. Ouvindo aquelas palavras, Clara se sentiu como se estivesse em um turbilhão. A vida dela fazendo cócegas na camada da realidade. O que mais estava escondido na sombra daquele hospital? A sala estava quente demais. O silêncio era opressivo. A ex-mulher de Miguel puxou Clara, como se quisesse afastá-la dali. O que ele está tentando dizer, Clara? O que você nem imagina. As palavras ressoavam com uma ameaça. E Clara, apavorada, fez a única coisa que pôde fazer. Lágrimas escorriam pelo rosto e ela gritou: "Eu só quero saber a verdade." Mas a verdade estava mais distante que nunca. Um misto de raiva e desafio misturou-se na insônia da revelação. E o nó na garganta de Clara só aumentava. O que mais estava prestes a ser revelado? O que mais ela tinha que descobrir? Clara sentiu um frio na espinha. O que mais ele queria dizer? O homem a encarava com um olhar intenso, revelando uma verdade que ela não estava pronta para ouvir. Clara, você e Miguel têm mais em comum do que imagina. Ele é seu irmão. As palavras dele ecoaram pelos corredores e os murmúrios se intensificaram. O que isso significava? Miguel, o homem por quem seu coração pulsava, era seu irmão? A sala parecia girar. Clara colocou a mão na cabeça. Tentava processar a avalanche de informações. A ex-mulher de Miguel olhou para ela com um misto de compaixão e desprezo, como se estivesse esperando que tudo isso explodisse. Miguel nunca soube, Clara. Ele me disse, gritou a voz dela tremendo de emoção. Não! Clara negou, a mente lutando contra a realidade que lhe era imposta. Mas as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. Lembranças de sua infância, o olhar de Miguel quando ele a protegeu. Tudo fazia mais sentido agora. O nó na garganta a sufocava. E as lágrimas escorriam. Como? Como isso é possível? O homem deu um passo à frente. Estávamos em uma adoção e sua mãe adotiva nunca soube. Nós precisamos falar com Miguel. O pânico dominou Clara, mas ao mesmo tempo, uma determinação ardia dentro dela. Ela queria saber a verdade, não importava quão dolorosa fosse. Nesse momento, o batimento de Miguel nas máquinas começou a acelerar. O médico apareceu, suas feições carregadas de preocupação. Clara sabia que não havia tempo a perder. Nós precisamos dele agora. Ele pode não sobreviver, alertou ele, a tensão no ar carregando qualquer esperança. Com um impulso repentino, Clara se lançou em direção ao quarto onde Miguel estava. As portas duplas se abriram com um rangido e ela viu Miguel, pálido e frágil, como uma sombra do homem forte que conhecera. Clara, ele murmurou, um fio de voz, mas sua expressão estava vazia de consciência. Não me deixe! Miguel, ela gritou, as emoções transbordando. Eu sou sua irmã! A sala congelou! Os olhos de Miguel se abriram lentamente, a confusão preenchendo seu olhar. Ele parecia perdido entre a realidade e a dor. Como? Você sabe? Ele balbuciou, as palavras saindo arrastadas. Clara se aproximou, tentando tocar sua mão. Eu não sei tudo, mas eu quero ajudá-lo. Nós precisamos saber a verdade juntos. O médico entre eles apressadamente chamou uma equipe. A urgência agora era palpável. Ele está se estabilizando, uma enfermeira gritou. E Clara sentiu uma onda de esperança. Agora, tudo dependia dos próximos momentos. Miguel precisava saber que não estava sozinho.
que havia uma história incompleta, mas que estava prestes a ser revelada. Clara segurou a mão dele com força, a conexão como um fio que os unia em meio. Ao caos! Miguel, nós vamos enfrentar isso juntos! Não importa o que aconteceu antes, nós somos uma família agora! E naquele momento, mesmo sob a sombra da incerteza, um novo sentido de propósito nasceu. As portas se abriram novamente e pessoas se aglomeravam, mas a imagem deles como irmãos se fixou na mente de Clara. Enquanto a equipe médica trabalhava incessantemente, um peso se dissolveu, e com ele a dor da rejeição. A vida é estranha, cheia de voltas e reviravoltas. Mas uma coisa era certa: juntos eles poderiam superar qualquer coisa. Com o coração acelerado e a adrenalina pulsando, Clara se virou para a multidão. Precisamos de apoio, de amor, de esperança. Ela não sabia como seria o amanhã, mas estava determinada a desvendar os mistérios que cercavam suas vidas. E ficou claro que essa era apenas uma batalha em meio a uma guerra muito maior. Sobre quem realmente somos e para onde vamos. Agora, se você chegou até aqui, é hora de agir. Você precisa se inscrever no canal agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e espalhar essa história. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações. Venha junto nessa jornada!